Hi again, students. How are you? Tudo bem com vocês? This is Teacher Carlos and we are going to start our class number 29. Nós vamos começar a nossa aula de número 29, tá bom? Mas antes disso, aqueles recadinhos importantes de sempre, tá ok? Acompanhem comigo aqui, olha só. Preciso que vocês não esqueçam, toda vez que vocês acessarem a plataforma, tem lá o link da atividade obrigatória. Você faz a atividade, envia. Automaticamente a sua presença já é garantida, ok? Outro recado importante. Qualquer dúvida, gente, fale com o teu professor. Ele estará lá para a sua disposição, tá ok? Então, tudo aquilo que a gente está conversando aqui nas nossas aulas, se você tiver alguma dúvida, posta lá no mural e conversa com o teu professor. E também aqui, ó, a galera que está pegando as trilhas pedagógicas, o pessoal que está fazendo as atividades em casa e precisa levar para a escola, liguem, marquem o horário para poder pegar e levar as atividades, tá ok? Para não ter problema com a aglomeração, para que o seu professor possa corrigir, colocar a tua presença e as suas notas também, beleza? Bora lembrar o que a gente falou na aula anterior? Na aula anterior, nós conversamos sobre alguns sinais da mudança de clima. Lembra que a gente leu um texto sobre a invasão de ursos polares numa determinada região, numa época completamente incomum? E falamos também sobre os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? Aquelas palavras que parecem, né, na forma de se escrever, por exemplo, de se pronunciar em duas línguas, mas os significados são completamente diferentes. Beleza? E hoje, o título da nossa aula é Let's Understand with Comics. Vamos entender com tirinhas. Então, nós vamos ler uma tirinha, né? E nós vamos conversar sobre o presente perfeito, um tempo verbal muito importante do inglês, ok? Bora lá. Before reading one, antes da gente ler o nosso primeiro texto, eu tenho aqui 3 perguntas. Primeira pergunta. Which season is represented by the following picture? Qual estação do ano que está sendo representada por essa imagem? Bem fácil. Eu tenho aqui Spring, Summer, Winter and Fall. Eu tenho aqui as 4 estações do ano. Claro que eu não vou traduzir para vocês poderem fazer. 2. Write 2 Spring characteristics. Eu quero que você escreva aí, pessoal, que vier da tua cabeça, em inglês de preferência, 2 características da primavera. And the number 3. What's the opposite of hate? Vocês podem usar o dicionário para fazer principalmente o número 3 também. Qual é o oposto de hate? Qual é o oposto dessa palavra aqui? Beleza? Eu vou dar um tempinho, daí a gente já conversa sobre as respostas.
Bora ver as nossas respostas? Então, olha só. Essa imagem representa a estação Spring, primavera, tá ok? 2. Eu tinha pedido para que vocês escrevessem duas características da primavera. Eu coloquei aqui flowers and rain. Eu coloquei flores e chuva. São duas características muito comuns dessa estação. Mas o que quer que você tenha colocado aí também está valendo, ok? 3. What's the opposite of hate? Qual é o oposto da palavra hate? It's love. Ou seja, hate significa odiar, beleza? E love, amar. Alright? Ok. Let's move on. Reading text 1. Temos aqui o nosso primeiro texto, uma tirinha aqui do Garfield. Então, são 3 quadrinhos, né? Nos 3 quadrinhos, nos 2 primeiros, ele está pensando e aparentemente está um dia ensolarado, com flores no campo e tudo mais. E no último quadrinho começa a chover. E ele está pensando assim, ó. Ah, spring, I love spring, I hate spring. Então ele começa falando assim, ah, primavera, eu amo a Aí ele é meio que interrompido, eu odeio a primavera. No último quadrinho ele diz que odeia. Bora analisar então. Number 1. Which season of the year is presented in the comic strip? Qual estação do ano que é apresentada na tirinha? Sabemos, obviamente, qual que é, mas eu quero que vocês escrevam em inglês. Number 2. What non-verbal spring characteristics appear in the strip? Eu quero que vocês escrevam aqui quais são as características não verbais, ou seja, o que não está escrito sobre as imagens, o que tem aqui que indica pra gente que é primavera. Tá? And number 3. Why does Garfield hate spring at the end? Por que o Garfield odeia a primavera no final? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer e daí a gente vê a resposta. Bora lá.
Então vamos ver as nossas respostas aqui. Então olha só. Qual é a estação do ano representada ali pela tirinha? Spring. Quais são as características não verbais que indicam pra gente que está se falando da primavera? The flowers and rain. Justamente as flores e a chuva são as características não verbais, ou seja, que estão desenhadas, que indicam pra gente que a gente está falando da primavera. E por que o Garfield odeia a primavera no final da tirinha, né? Lá no último quadrinho? Because it starts raining. Porque começa a chover, ok? Esse que era o problema. Beleza. After reading. Tenho 4 perguntas aqui para vocês. Which season do you love? Qual estação do ano você ama? 2. And which one do you hate? E qual que você odeia? 3. Do you like rainy days? Você gosta de dias chuvosos? Yes, I do or no, I don't. 4. What do you like to do on rainy days? O que você gosta de fazer em dias chuvosos? Eu coloquei aqui um word bank, algumas palavras que vocês podem utilizar para responder essa número 4. Eu botei aqui, olha, watch TV or movies or TV shows, né? Assistir TV, filmes e séries. Eat, comer. Sleep, dormir. Take a nap, cochilar. Read a book, ler um livro. Então, você pode usar qualquer uma daquelas opções ou atue, não tem problema, ok? Mas respondam em inglês, ok? Bora lá. Ok, vamos ver as nossas respostas que são pessoais, tá bom? Aqui vai aparecer um exemplo de como responder, mas se a sua está diferente, não tem problema. Which season do you love? I love summer. Eu amo o verão. E qual que você odeia? Era o número 2. I hate winter. Eu odeio o inverno. Do you like rainy days? Você gosta de dias chuvosos? Yes, I do ou no, I don't. Cada um colocou a sua.
E o que você gosta de fazer em dias chuvosos? For example, I like to watch movies and sleep. Eu gosto de assistir filmes e dormir. Cada um colocou a sua resposta também, beleza? Reading text 2. Agora vamos ler o nosso segundo texto aqui, a nossa segunda tirinha, que diz assim, ó, acompanha a leitura comigo. I've had a headache for weeks. Okay, take off your hat and I'll examine you. I can't get it off, doc. It's too tight. I believe I've discovered the source of your problem. Então aqui diz o seguinte, é como se a gente tem um médico e o paciente, né? Então ele começa falando que ele tem uma dor de cabeça por semanas. Daí o doutor pede para que ele tire o chapéu para poder examiná-lo. Ele então diz o seguinte, eu não consigo tirar o chapéu, doutor, porque está muito preso, está muito apertado. Aí o médico vira e fala assim, eu acredito que eu descobri a fonte do seu problema. Bora analisar agora melhor aqui com algumas atividades. Eu tenho 3 perguntas justamente sobre essa primeira parte da tirinha, tá bom? Number 1. What has Agar had for weeks? O que o Agar tem por semanas? Agar é justamente o paciente, beleza? O que ele tem por semanas? Number 2. What does Dr. Zook ask him to do? O nome do doutor é Dr. Zook. O que ele pediu para ele fazer? 3. Why can't Agar get the hat off? Por que o Agar não consegue? Por que ele não pode tirar o chapéu? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer a atividade. Bora lá. Nossas respostas, então, vamos lá? Number 1. O que ele tem por semanas? He has had a headache, perdão. He has had a headache. Ele tem uma dor de cabeça. Ele está com dor de cabeça há semanas. Number 2.
What does Dr. Zook ask him to do? O que o Dr. Zook pede para ele fazer? To take off his hat. Para tirar o chapéu. O doutor pede para que ele tire o chapéu. 3. Why can't Hagar get the hat off? Por que ele não consegue tirar o chapéu? Because it's too tight. Porque está muito apertado. Ok? Bora seguir. Pergunta número 4 sobre o último quadrinho da nossa tirinha, né? What is the source of Hagar's headache? Qual que é a fonte, né? Qual é o motivo, a razão da dor de cabeça do Hagar? Porque o médico fala, eu acredito que eu descobri a razão do seu problema. Né? De acordo com o que a gente leu, pensa aí e responda em inglês de preferência. Bora lá. Então, gente, a resposta do número 4 seria justamente essa. The tie hat. O chapéu apertado. Ou seja, o motivo da dor de cabeça dele, de acordo com o decorrer da historinha ali, é justamente o fato dele estar usando um chapéu muito apertado. Ok? Beleza, pessoal. Language in use. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o presente perfeito, tá? Para que a gente possa começar a conversar sobre o assunto, eu separei aqui para vocês uma fala do Hagar e a outra fala do Dr. Zook. Esses dois balões, na fala desses dois personagens, nós temos dois exemplos de frases que estão no presente perfeito. Quando a gente fala aqui, I've had a headache for weeks, e aqui embaixo a fala do Dr. Zook. I believe I've discovered the source of your problem. Esse I've discovered, I've had. E essas duas frases, elas estão no presente perfeito.
Acompanha comigo aqui, ó. Este tempo verbal, aliás, como eu disse aqui no comecinho, né? As falas de Agar e Dr. Zook ao lado estão no presente perfeito. Este tempo verbal, ele é usado para falar de ações que começam no passado e continuam até o presente, ou então falar de ações que acabaram de acontecer. Então, só para vocês entenderem, o presente perfeito, ele é um tempo verbal que conecta o passado com o presente. Não é um tempo verbal que você utiliza para falar de ações que acabaram. Se foi uma ação que aconteceu no passado e acabou no passado, usa-se o passado simples, o did, que a gente bem conhece. Agora, quando você fala de alguma ação que aconteceu no passado e ela continua até o tempo presente, ou uma ação que acabou de acontecer e você vê o resultado daquela ação no tempo presente, a gente usa o present perfect, a gente usa o presente perfeito. Os exemplos da nossa tirinha deixam isso muito claro. Justamente quando ele fala que, eu tenho essa dor de cabeça por semanas. A dor de cabeça dele começou no passado e continua até o presente momento. Quando o doutor fala, eu acho que eu descobri o motivo do seu problema. Ele acabou de descobrir. É uma ação muito recente. Quer ver outro exemplo? O professor que vos fala aqui, acho que todos vocês sabem, eu não sou de Curitiba, eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro em Curitiba há 5 anos e meio. A ação de morar em Curitiba, no meu caso, começou há 5 anos atrás e continua. Então, seria uma frase no presente perfeito, tá? Vamos imaginar aí você assistindo a sua aula, você olha para fora da sua janela e vê que está tudo molhado. Ou seja, choveu. Ou seja, uma ação que aconteceu no passado, mas você vê o resultado no presente. É esse o contexto do present perfect. Beleza? Veja comigo aqui agora como que é a estrutura desse tempo verbal. Olha só. A gente vai utilizar como verbo auxiliar sempre o have e o has e o verbo no particípio passado. Já vou falar sobre esse tipo de verbo. O have a gente usa com as pessoas I, we, you, they. Eu, nós, você ou vocês, eles ou elas. E o has a gente utiliza para a terceira pessoa. He, she, it. Ele ou ela. Lembra que no presente a gente não usa o do para fazer a pergunta? No passado, did. No futuro, will. No presente perfeito, utilizamos o have ou has, respeitando justamente as pessoas do discurso. Beleza? Agora, vamos falar sobre o particípio passado. Então, assim, quando a gente fala de presente perfeito, você vai utilizar o verbo no particípio passado. Ou seja, se você pega dicionário, se você pega algum livro didático, você sempre tem lista de verbos. Então, você tem essa lista de verbos dividida em 3 colunas. O verbo na forma base, no passado simples e no particípio passado. É a terceira coluna que a gente utiliza nesse tempo verbal. Quando a gente fala de verbos regulares, o verbo no particípio passado, ele é exatamente o mesmo do passado simples. Ou seja, são aqueles verbos em que você coloca apenas o ed. Então, eu vou ter live, lived, lived. Cook, cooked, cooked. Watch, watched, watched. Play, played, played. Tá beleza? Então, o particípio passado ele é igual do passado simples nos verbos regulares. Morar, morou, morado. Cozinhar, cozinhou, cozinhado. Assistido, jogado. Esses são os verbos no particípio passado. Veja agora um exemplo comigo no presente perfeito. Have you lived in Curitiba? Aqui eu estou perguntando se você morou em Curitiba, se você tem morado em Curitiba. Essa é a melhor tradução quando a gente se refere a uma ação que aconteceu no passado e continua até o presente. Se é pergunta, o have vem na frente, verbo no particípio passado. Resposta curta, yes, I have, no, I haven't. Resposta comprida, yes, I have lived in Curitiba. Se você quiser, você pode abreviar o I have e colocar somente I've. É possível. Negativa. No, I haven't lived in Curitiba. Não, eu não tenho morado em Curitiba. A pessoa está morando em outro lugar. Beleza? Vamos seguir? Aqui agora eu coloquei um quadro dos verbos
irregulares. Qual é o problema dos verbos irregulares? É diferente. O passado e o passado particípio pode mudar. Não é que nem os irregulares que basta você colocar o ed. Veja comigo, olha. Be, was e were no passado. Been, do verbo estar, ser ou estar. Verbo ir. Go, went, gone. Verbo ver. See, saw, seen. Verbo dormir. Sleep, slept, slept. Aqui no caso, alguns ficam iguais, mas a maioria deles muda. E agora, professor? A gente vai ter que buscar técnicas para memorizar isso daí. E a minha dica é, coloque em prática. Quanto mais exercitar, mais fácil você memoriza. Bora ver alguns exemplos. Has Jessica been to the USA? A Jessica esteve nos Estados Unidos? Como eu estou falando de uma outra pessoa, Jessica, she, ela, utilizamos o has no lugar do have. Yes, she has. No, she hasn't. Uma resposta negativa. Resposta completa. Yes, she has been to the USA. Caso você queira abreviar, she has, você pode colocar o she's. Não tem problema, o apóstrofo S. No, she hasn't been to the USA. Não, ela não esteve nos Estados Unidos. Por que uma ação inacabada? Porque se ela não esteve, ela está viva, ela ainda pode ir. Entendeu, gente? Essa é a conexão do passado com o presente. Não aconteceu, mas ainda pode acontecer. Beleza? Vamos praticar então? Então, olha só. Eu tenho um exercício aqui com 3 perguntas apenas. Eu quero que vocês deem a resposta afirmativa e negativa completa, se baseando nos exemplos que a gente acabou de ver. Beleza? Letra A. Have you slept a lot? Se você tem dormido muito. B. Has Paul cooked dinner? Se o Paul tem cozinhado o jantar. And C. Have your cousins visited you? Se os seus primos têm visitado você. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem afirmativa e negativa. Bora lá.
Bom, eu tinha pedido para que vocês dessem a resposta afirmativa e negativa, né, desse exercício aqui. Então vamos ver as respostas agora. Have you slept a lot? Yes, I've slept a lot. No, I haven't slept a lot. Aqui na letra A, na resposta afirmativa, na hora que eu coloquei, eu optei por colocar I've. Mas se você quiser, você pode colocar I have. Não tem problema, não precisa abreviar, tá bom? Letter B. Has Paul cooked dinner? Yes, he has cooked dinner. No, he hasn't cooked dinner, né? Sobre o cozinhar o jantar. Aqui, por exemplo, eu já não abreviei, né? Mas se você quisesse, você poderia colocar his, que é o apóstrofo S. Beleza? Letter C. Have your cousins visited you? Se os seus primos têm visitado você. Yes, they've visited me. Aqui eu abreviei, mas se você quisesse, você poderia colocar they have. No, they haven't visited me. Não, eles não têm me visitado. Não esqueçam de, no final aqui, fazer a mudança do you para me, tá bom? Vamos praticar um pouquinho mais? Agora no nosso quiz, na verdade, aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui as duas perguntas, então você vai ter que marcar a resposta correta. Aqui do ladinho, nesse quadro, eu deixei para vocês justamente os verbos que aparecem aqui. O verbo ir e o verbo comer. Na forma base, no passado simples e no particípio passado, que é o que nos interessa. Go, went, gone, eat, ate, eaten. Ok? Então, olha só. Number 1. Have your friends gone to the movies? Eu estou perguntando se seus amigos têm ido ao cinema. E a número 2, has the dog eaten its food? Se o cachorro tem comido a sua comida, a comida dele. Beleza? Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisar, marcarem a resposta certa, daí a gente já volta para conversar.
Então vamos ver as nossas respostas do nosso quiz. Então olha só. A número 1, a resposta certa é a letra B. Vamos entender o porquê. Have your friends gone to the movies? Yes, they've gone to the movies. Nessa número 1 não pode ser a alternativa A, porque na alternativa A eu coloquei aqui de propósito, óbvio, né? Eu coloquei o has. Aí você pensa, ué, mas a pergunta foi com have, né? Exatamente. E outra, para o they, o pronome they, a gente usa sempre have e não has. O has é só a terceira pessoa, he, she ou it. Number 2. Has the dog eaten its food? Se o cachorro tem comido a sua própria comida. Se você marcou a letra A, então você acertou. Yes, it has eaten its food. Por que não pode ser a letra B? Mais ou menos pelo mesmo motivo da letra A, da número 1. Porque com it a gente não vai usar haven't, né? O it é a terceira pessoa, é sempre o has. Ok? Marcaram certo aí? Beleza, então. Então vamos encerrar a nossa aula. Então na aula de hoje, né, pessoal, nós conversamos um pouco sobre tirinhas, né? Nós vimos 2 tirinhas, né? Uma do Garfield e a outra do Agar. E a gente começou a conversar sobre o presente perfeito. Assim, em relação ao presente perfeito é o seguinte. As próximas aulas que vocês irão assistir, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Então eu vou retomar bastante ele, e inclusive trazendo novas informações sobre o presente perfeito. Mas já aproveita e tira qualquer dúvida com o teu professor, para não acumular, beleza? Tira qualquer dúvida com o teu professor lá pela plataforma e já resolva qualquer possível problema que possa surgir, beleza? Então, pessoal, muito obrigado, thank you very much pela paciência de vocês, and see you next class. Bye, bye.